Olá, boa noite para você nesta segunda-feira. Vamos juntos ficar bem informados a partir de agora. Blumenau antecipa férias escolares depois do ataque em escola infantil que levou à morte de 4 crianças. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado. E governo catarinense apresenta balanço dos primeiros 100 dias de gestão. A gente começa o SCC News de hoje com as imagens do acidente que parou o trânsito no centro de Florianópolis nesta tarde. Uma carreta carregada de lixo tombou na saída do elevado Dias Velho, no caminho da ponte Colombo Salles, que sai da ilha. A ocorrência foi por volta de 1h30 da tarde, mas provocou bastante congestionamento, viu? Desde a Avenida Beira-Mar Norte e Via Expressa Sul. O trecho só foi liberado perto das 5 horas da tarde. Ninguém ficou ferido. E em Blumenau, as férias escolares foram antecipadas depois do ataque à escola infantil, que terminou com a morte de 4 crianças. Neste período, a Prefeitura pretende colocar em prática medidas de segurança na educação. Portas fechadas há quase uma semana. Não é só na creche Cantinho Bom Pastor, onde houve o ataque na quarta-feira passada. A Prefeitura de Blumenau anunciou uma semana de férias nas quase 130 escolas e creches municipais da cidade. Nós antecipamos em uma semana o recesso de julho, para que nessa uma semana nós possamos dar prosseguimento em todo o trâmite legal para a contratação de seguranças para todas as unidades de ensino aqui do município de Blumenau. Nas unidades estaduais, as aulas foram retomadas. Nesta segunda-feira, o governador Jorginho Melo anunciou que em até 60 dias, todas as escolas estaduais de Santa Catarina terão ao menos um policial armado. Já começamos o processo. A ronda já começou. A vigia na escola já começou. E o homem ou a mulher armada dentro da escola, em 60 dias a gente completa as 1.053. A iniciativa será implementada em mais de 1.000 unidades de ensino. Além de policiais militares que estão na ativa, o Estado planeja chamar profissionais aposentados. A creche Cantinho Bom Pastor convocou autoridades como representantes do Ministério Público, do Governo de Santa Catarina e da Prefeitura de Blumenau para uma reunião nesta terça-feira. A ideia é definir conjuntamente como será a retomada das aulas na escola. A Polícia Civil, depois de fazer a perícia no celular do assassino, concluiu que ele agiu sozinho. Nós juntamos no inquérito policial um extrato ou uma análise do telefone celular, que foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática aqui da DEIC de Florianópolis, e também estamos aguardando a juntada de um laudo de exame toxicológico que foi realizado no suspeito ou neste criminoso quando do seu interrogatório na cidade de Blumenau. E no norte do estado, a Polícia Civil de Joinville realizou hoje uma operação contra autores de ameaças a escolas da cidade. O Valdir Bezerra está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Boa noite, Valdir. Olá, muito boa noite, Priscila. Boa noite para quem está acompanhando em todo o estado. Os policiais civis, eles cumpriram, então, esses mandados de busca e apreensão na casa desses suspeitos por essas ameaças. A operação foi desencadeada depois que denúncias feitas por pais e também professores de que perfis falsos teriam sido criados nas redes sociais para espalhar ameaças e atentados contra as escolas. A polícia identificou os autores como sendo um ex-aluno de 29 anos que ele confessou e disse que o motivo era uma brincadeira, e o outro adolescente de apenas 12 anos também. Segundo a Polícia Civil, não há ligação nenhuma com essa situação aqui de Joinville com a que aconteceu lá em Blumenau. Bom, agora falando de um outro assunto, o caso de um professor aqui da cidade também, que ele exaltou em sala de aula o atentado que aconteceu em Blumenau. A Justiça, então, determinou o afastamento desse professor e também determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Acompanhe na matéria. A preocupação com a segurança dos filhos é tanta que esta mãe não conseguiu segurar as lágrimas. Já é a terceira vez que eu passo aqui na frente.
E eu não consigo ficar tranquila com uma situação dessa. O motivo da insegurança dos pais é por causa das palavras de um professor gravadas em um vídeo dentro dessa escola, que fica na zona leste da cidade. Na gravação, o educador exalta o atentado à creche que aconteceu em Blumenau. Meu Deus! Esta estudante que, por medo, não quis se identificar, falou como era o comportamento do professor em sala de aula. Ele fazia muita apologia ao Hitler, dizia que alunos deveriam se suicidar dentro de uma sala de aula, porque pais não iam se importar, não iam sentir falta, além de muita agressividade. Mesmo com o afastamento do professor, alguns pais de alunos fizeram um abaixo-assinado. Eles querem mais segurança na escola, com rondas da polícia e mais proteção nos muros, que segundo eles são baixos e estão assim, com a tela danificada. Aumentar, botar mais uns guardas, porque um só que cuida ali, que a gente viu ali, né, que cuida ali. A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria Regional de Joinville, informou que instaurou um processo para apurar a conduta do professor. Já a Polícia Civil disse que a resposta rápida da apuração do caso com o Poder Judiciário e o Ministério Público faz parte da estratégia de tolerância zero do governo estadual. Atenção ao calendário, porque começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todos os municípios do estado. Só este ano já foram registradas 6 mortes por influenza em Santa Catarina. Olha só. Assim que soube que a vacina contra a gripe estava disponível, o seu João não perdeu tempo. Eu não perco, né? Todas as vezes que eu sou o primeiro, o segundo, sempre. A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira e vai até o dia 31 de maio em todo o estado. Este ano, a campanha será realizada em apenas uma etapa, incluindo todos os grupos prioritários. Para este ano, o público estimado é de 2.800.000 pessoas. Crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, pessoas acima de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, trabalhadores de Força, Segurança e Salvamento, entre outras. A vacina oferecida pelo SUS protege contra 3 subtipos da influenza, entre eles o H1N1 e o H3N2. O imunizante pode ser aplicado junto com outras vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação, inclusive a da Covid. A meta é vacinar pelo menos 90% do grupo prioritário, já que no ano passado a cobertura vacinal não passou de 63% no estado. O principal objetivo da vacinação é reduzir os sintomas da doença, que pode evoluir para formas mais graves. Em 2023, o estado registrou 35 casos da doença e 6 mortes por influenza. A vacinação é uma medida preventiva muito importante. A vacina é feita com um vírus morto, ou seja, é uma vacina que não transmite a doença para a pessoa. Você pode tomar a vacina tranquilamente. E tem alerta na região oeste. Chapecó registrou um caso de raiva em um morcego dentro de uma residência na cidade. A confirmação foi nesta segunda-feira. O Felipe Bastos tem as informações. A Vigilância Epidemiológica do município informou que realiza de forma periódica o monitoramento dos casos de raiva em mamíferos e que, nesse caso, vai ser feito um bloqueio de aproximadamente 300 metros em propriedades próximas a essa casa em que houve a morte de um morcego que foi confirmada a causa pela raiva. Foram encomendadas cerca de 650 doses da vacina contra a doença que estão vindo de Florianópolis para Chapecó, para serem aplicadas nos animais desse bairro, do bairro São Cristóvão. Uma ação deve ser realizada na próxima quarta-feira, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, em um supermercado lá do bairro, para vacinar todos os animais que moram nesse bairro. A gente lembra que a raiva é uma doença contagiosa que pode ser transmitida por mordida ou arranhão, podendo causar uma inflamação no cérebro que pode causar a morte. É importante também que a população se conscientize e vacine os animais de estimação contra a doença. Voltamos ao estúdio. A seguir, surto de dengue continua e mais uma morte é registrada pela doença no estado. E rompimento de adutora compromete abastecimento de água em Joinville.
estamos de volta para falar direto com a Stephanie Damasio, porque hoje acontece em Florianópolis a cerimônia de posse do novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado. Stephanie, boa noite para você. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. A cerimônia começou por volta das 5 horas da tarde, aqui na sede do Ministério Público de Santa Catarina, que fica aqui no centro da capital. O procurador Fábio de Souza Trajano assumiu o cargo, então, de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual. O Fábio foi o mais votado entre os membros da instituição e foi nomeado pelo governador Jorginho Melo. O novo procurador-geral, então, deve focar na atuação regionalizada e também fortalecer o combate ao crime organizado. Nós conversamos com ele mais cedo. Vamos ouvir. O primeiro desejo é que as nossas parcerias sejam fortalecidas, a nossa atuação colaborativa com as entidades governamentais, com as entidades não governamentais. Todas essas entidades têm um único objetivo, que é a busca do bem comum. Então, somando esforços, a possibilidade de melhores resultados para a sociedade aumenta significativamente. A gestão do novo procurador deve durar 2 anos, podendo também haver reeleição. Priscila, volto contigo. Tá certo, Stephanie. Obrigada pelas informações. E o governo de Santa Catarina apresentou hoje as ações dos primeiros 100 dias de gestão e também os desafios para o restante do mandato. Sob o novo lema Santa Catarina levada a sério, o governador Jorginho Melo e sua vice Marilisa apresentaram os resultados dos primeiros 100 dias da gestão. Antes do anúncio, 1 minuto de silêncio em homenagem às crianças vítimas do atentado na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. No balanço, o governo do estado ressaltou o andamento na fila de cirurgias eletivas, as visitas nas regionais, que acontecerão a cada 10 dias para acertar os repasses de cada prefeitura. Falou também sobre as conversas com o governo federal pela devolução dos 465 milhões de reais investidos por Santa Catarina nas rodovias federais. Nós equilibramos as contas, mas para investimento nós temos que trazer dinheiro externo, e é o que nós já estamos fazendo. Banco do Brasil, BID, estamos estruturando financiamentos para a gente poder atacar, reconstruir, revitalizar as obras estaduais. Um outro ponto importante para o governador é saber para onde foram o restante dos 33 milhões de reais envolvidos na compra dos 200 respiradores do último governo. Na segurança, serão contratados 1.053 policiais da reserva para vigia armada em todas as escolas estaduais. Isso custará 70 milhões de reais por ano. Professores serão treinados e um comitê permanente de segurança será montado. Nós vamos contratar essas pessoas, dar um uniforme a ele para que ele preste serviço. Mas a verdade é que, decisão tomada, 1.053 escolas do estado de Santa Catarina vai ter um policial armado. Roberto Azevedo já aqui com a gente. Alguma grande novidade, Roberto? Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite a você que nos assiste. Está ali o lema, Santa Catarina levada a sério. Não é só uma mudança estratégica no governo. Também serviu para o governador Jorginho Melo dizer que é este lema que vai nortear agora os repasses do governo do estado às prefeituras. O antigo Plano 1000. Né? Ele não falou no Plano 1000, não foi explícito, mas é a mudança, que vai se dar agora por convênios e não mais por repasses, como era feito no governo de Carlos Moisés. Por quê? O Ministério Público entende que não é legal e o Judiciário também compactua deste raciocínio. Ou seja, diz que vai de 10 em 10 dias percorrer as regionais para falar com os prefeitos e se acertar. Muitos prefeitos esperavam por esse aceno, só que neste aceno não tem dinheiro nem prazos, apenas uma promessa de conversa. Aí fica todo mundo do mesmo jeito. E o catarinense Décio Lima, Roberto, foi eleito presidente do SEBRAE? Olha, finalmente, né? Hoje o Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, que é presidido por um catarinense, pelo ex-deputado José Zeferino Pedroso, homologou o nome, elegeu o Décio Lima, ex-prefeito de Blumenau, ex-deputado federal, amigo particular do ex-presidente, do presidente Lula, né? Já foi presidente, agora é presidente de novo,
que, aliás, se encontrou com Décio Lima antes da solenidade. Décio tem experiência, foi 3 vezes deputado federal, é professor, é formado em ciência política e também em direito e tem a proximidade com o Palácio do Planalto. Vai administrar um orçamento de 7 bilhões e 500 milhões por ano, um dos maiores da República, visto que o SEBRAE é uma autarquia que tem participação do governo federal. Quer saber mais detalhes? Leia lá na coluna no scc10.com.br. Dito isso, Roberto. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Agora a gente muda de assunto porque o rompimento de uma adutora comprometeu o abastecimento de água em pelo menos 3 bairros de Joinville. As obras de emergência foram feitas durante todo o dia e a previsão para o retorno ao normal era agora à noite. Por isso, a gente volta a falar ao vivo com o Valdir Bezerra. Valdir, trabalhos concluídos por aí? Quase, Priscila. Mas tem uma boa notícia, viu? O abastecimento de água já está sendo normalizado. Pedi para o Fábio mostrar aqui, o pessoal está trabalhando agora no reparo aqui da obra, mas a informação que nós tivemos aqui é de que a água já foi liberada aí nas próximas horas. Esses bairros atingidos já estarão aí com água na torneira. O rompimento da adutora aconteceu aqui na rua Dona Francisca, né? E afetou o abastecimento nos bairros aqui da região, o Costa e Silva, né? Onde nós estamos, o Glória e também o Santo Antônio. O trânsito por aqui também continua desse jeito, interditado para a realização das obras nesse trecho entre as ruas Vênus e também Guias Lopes. A orientação é que os motoristas evitem passar nesse local aí até a conclusão dessa obra, né? Ainda de acordo com as análises iniciais da Companhia Águas de Joinville, o material que estava na rede era bem antigo, antes mesmo do início do trabalho da companhia aqui na cidade, e está sendo substituído. Então, Priscila, uma boa notícia, a água já está voltando, já está sendo normalizado o abastecimento. Eu volto com você. Obrigada, Valdir, pela participação. Agora, ter paciência, né? E a dengue, olha, continua preocupando. A Secretaria de Saúde de Joinville confirmou hoje a 4ª morte pela doença. Só nesse ano já foram mais de 3.000 casos na cidade. A Emanuela Lima, do portal SCC10, conta mais pra gente. Boa noite, Manu. Boa noite, Priscila, e a todos que nos acompanham. A 4ª vítima era um senhor de 78 anos, com comorbidades e morador do bairro Floresta. Ele morreu no último dia 5 em um hospital público da região. Um levantamento recente apontou que a maioria dos focos do mosquito no município está nas residências. Os bairros com mais casos confirmados são Comasa, Jardim Paraíso, Bom Retiro, Nova Brasília e Floresta. Lá no nosso portal SCC10 você confere a cobertura completa sobre a dengue aqui em Santa Catarina. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Manu. Boa noite para você. Dengue requer atenção total, né? Chegou a hora da nossa previsão. Veja como fica o tempo amanhã. Nesta terça-feira, o sol aparece entre poucas nuvens do extremo oeste ao litoral sul. No restante das regiões, o dia começa com muitas nuvens, mas no decorrer da terça tem aberturas de sol. Durante a manhã, devem ter pancadas de chuva em cidades do litoral norte e Grande Florianópolis. O vento nordeste sopra de fraco a moderado no estado. Já as temperaturas sobem rapidamente à tarde, bem típico da estação do outono. No oeste e no norte, a máxima é de 30 graus. No sul, chega aos 29 e no litoral, aos 28. Na capital, mínima de 20 e máxima de 28. Joinville registra máxima de 30 graus. Em Blumenau, mínima de 17, com máxima de 27. Em Lages, a mínima é de 15 graus. Em Criciúma, máxima de 29 e em Chapecó, a máxima é de 27 graus. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia neste início de semana. Para continuar bem informado, você já sabe, é só acessar o nosso portal da notícia em Santa Catarina, scc10.com.br. Amanhã, nossos telejornais estão de volta. Uma boa noite para você e até lá.